Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de Biologia. Continuando o nosso estudo do reino protista, hoje nós vamos ver um pouco mais sobre as algas. Elas são todos indivíduos eucariontes, tá? Eles têm representantes autótrofos e heterótrofos e também possuem representantes unicelulares e pluricelulares. Elas são bem diversas e nós vamos ver a classificação delas para nós conhecermos um pouco mais sobre cada uma. As euglenas, então, são aquelas algas flageladas. Elas possuem também um vacúolo contrátil. A maioria das espécies são de água doce. E elas possuem também aqui um estigma para orientar elas no ambiente. Elas são mixotróficas. O que isso quer dizer? Que na presença de luz elas fazem fotossíntese e produzem, né, sintetizam seu próprio composto orgânico, mas na ausência de luz elas podem conseguir esse composto orgânico por ingestão ou por absorção, tá? Elas não possuem parede celular e elas podem ser utilizadas como bioindicador. Nós temos também as diatomáceas, que são aquelas algas que têm uma parede celular dupla. Elas são mais comuns em mares frios, mas também existem algumas espécies de água doce, tá? Elas são o principal constituinte do plâncton. Elas são revestidas por sílica, tá? E depois da morte celular, elas vão se depositando ali nos fundos dos mares e tal, e elas formam o diatomito, que é uma estrutura ali que pode ser utilizada na produção de filtros, polidores de metal, polidor prudente, e também como isolantes daqueles fornos super quentes. As crisófitas são as algas douradas, tá? Elas são unicelulares e elas também são mixotróficas, então elas podem se comportar como autótrofas ou como heterótrofas. E elas também são partes do plâncton. Os dinoflagelados são unicelulares, eles têm dois flagelos, tá? São flagelos internos, um maior e um menor. São constituintes também do plâncton e eles podem formar zooxantelas, que é aquela relação de endossimbiose com corais. Então, eles que vão dar aquela coloração para o coral. Então, em caso de poluição, quando morre, né, ocorre a morte do dinoflagelado, ocorre o branqueamento dos corais, né, que fica só aquela estrutura ali de carbonato de cálcio, mas o que dava a cor mesmo acaba morrendo. Nós vemos aqui dois fenômenos especiais entre os dinoflagelados, que é a maré vermelha e a bioluminescência. A maré vermelha, ela é meio que comum, porque existem alguns dinoflagelados que liberam toxinas, vamos dizer assim, só que quando ocorre, por exemplo, a poluição, um excesso de nutrientes naquela água, eles se proliferam de uma maneira descontrolada e ocorre essa maré vermelha, né, que é essa presença excessiva de dinoflagelados e de toxinas, né, que acaba matando muitos peixes, muitos seres ali que vivem nas águas. Esse fenômeno de bioluminescência é um fenômeno bem bonito, né, pela presença dos dinoflagelados. Alguns que têm essa capacidade de brilhar no escuro. A gente tem também as clorófitas, que são as algas verdes, né? Elas podem ser uni- ou pluricelulares. Elas podem formar líquens, tá? Em associação com bactérias, enfim. E elas formam também as zooclorelas, que é uma relação de endossimbiose com paramércio, ou com pólipos ou com anêmonas. A gente tem também as feófitas, que são as algas pardas, tá? Elas podem chegar até 60 metros de comprimento, formando aquelas florestas marinhas, né? Que são aqueles kelps que acontecem muito no hemisfério norte. Então, elas são marítimas, elas têm um constituinte que é a algina, que é muito utilizado, por exemplo, como estabilizante em alimentos, tipo misturas para bolo. Elas podem ser utilizadas também como carreadores de medicamentos, na constituição daquela cápsula, né, que a gente vê nos medicamentos, e também podem ser utilizadas como adubo ecológico. A gente tem também as rodófitas, que são as algas vermelhas. A maioria dos representantes das rodófitas são pluricelulares, tá? E a maioria também são de vida marinha. A maioria das espécies, vamos dizer assim,
são bentônicas, são fixas, né? Diferente das outras que a gente viu que são plantônicas, né? Que fazem parte do plâncton. Essas aqui são fixas, ficam mais no fundo dos mares. Algumas espécies vão possuir paredes de carbonato de cálcio e elas vão meio que imitar um coral, tá? Então, por hoje era isso, pessoal, e nós nos vemos numa próxima aula.